Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado pelo pessoal que está assistindo a gente pela internet. Obrigado pela organização também do FISLI. Está sendo um grande prazer estar aqui na frente e falar com vocês hoje. Esse é o meu terceiro FISLI, mas é a primeira vez que nós estamos aqui palestrando. E a gente veio falar um pouquinho para vocês sobre comunicação real-time com WebRTC, presente ou futuro. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou o Thiago Fernandes, sou analista de sistemas e trabalho com telecomunicações, com telefonia há quase 15 anos. Então eu venho desse mundo de telefonia, esse mundo de VoIP, e depois eu fui entrando mais nessa área de sistemas. Sou sócio fundador da empresa TeraVoz, é uma empresa startup, onde a gente oferece PBX virtual. Somos especializados nesse serviço de telefonia VoIP. E comigo, para fazer essa apresentação, está o meu sócio, o meu grande amigo também, que chama Thiago Bruni Tawil. Ele pode falar um pouquinho mais sobre ele aí, né? Bom, obrigado aí também pela presença, boa tarde, né? Sou o Thiago Bruni, eu sou engenheiro de telecomunicações, lá de São Bernardo, na FEI, e sócio fundador da TeraVoz e professor num cursinho para engenharia. Tá aí, né, meu e-mail também, se alguém quiser anotar, ter contato. Queria agradecer também a presença de vocês, da organização do FISLI, que foi muito gentil com a gente. O pessoal que está assistindo a gente online ali, toda a família, né? E continuação aí com o Thiago, depois eu volto. Legal. Então, o que é o WebRTC? Só para a gente ter uma ideia, quem já utilizou, quem já brincou com WebRTC, levanta a mão. Bacana. Quem já fez comunicação de vídeo, áudio no Facebook? Já brincou ali no Messenger do Facebook? Alguém já utilizou? Pô, quase todo mundo. Então, para quem não sabe, o próprio Facebook utiliza o WebRTC para fazer essa comunicação em real time de vídeo e de áudio. A parte de chat não utiliza o WebRTC, mas eles utilizam a parte de vídeo para fazer o WebRTC para fazer a comunicação em real time. Na essência, o WebRTC, o que ele é? Ele é a fusão de duas tecnologias, VoIP e Web. Então, no VoIP, nós temos a comunicação real-time e o VoIP ele sempre viveu no seu próprio ecossistema. Então, sempre tiveram esses especialistas em VoIP, em telefonia e sempre o pessoal em desenvolvimento. E é um mundo que não se falavam direito. Sempre tem que ter alguém para fazer o meio de campo, desenvolver esse tipo de produto. É necessário esse especialista em duas áreas. Isso até a entrada do WebRTC. Chegou o WebRTC para fazer a fusão dessas duas tecnologias. Então, a gente tem comunicação real-time direto no browser, através de uma simples camada em JavaScript. Com uma simples API, então, um desenvolvedor web hoje é capaz de fazer uma comunicação real-time, construir uma aplicação de real-time direto no navegador. Isso para website, para aplicação mobile, não tem a necessidade de ter um especialista em telefonia, em VoIP, para fazer esse tipo de comunicação. Então, acho que essa foi a grande sacada do WebRTC. Quando começou isso? Quando a Google fez aquela compra do Gips. Eles adquiriram a Gips e esse projeto já estava engatinhando e veio seguindo para o Chrome. O que é mais legal disso? Preciso instalar? Preciso baixar? Como que funciona o WebRTC? Não preciso instalar nada. Ele já está no browser. O motor já está dentro do browser. Preciso de algum plugin, instalar alguma coisa? Também não. Ele já é default. E o melhor de tudo, esse cara ele é open source. Ele é aberto. A comunidade, o Google abriu para a comunidade. Sendo open source, não é só open source, não, ele é uma especificação também. Ele é uma especificação da W3C e ETF e ela ainda não está fechada, mas estão produzindo muito conteúdo para o WebRTC. Mas só comunicação, só vídeo, videochamada, é só isso que eu consigo fazer com o WebRTC? Negativo. É possível fazer muito, muito mais. Alguns exemplos disso é data. A gente consegue fazer chat com o WebRTC. Tem uma latência mínima, funciona muito bem. Tem diversos exemplos
disso na internet, no próprio site do webrtc.org, aí é possível encontrar referências. O pessoal já desenvolveu jogos, compartilhamento de tela. Eu não sei quem aqui já utilizou, por exemplo, Screen Hero para fazer compartilhamento de tela, fazer pareamento. Recentemente eles foram adquiridos pela Slack. Quem gosta de fazer pareamento, trabalha remoto, Screen Hero é uma ferramenta fantástica que utiliza o WebRTC. Toda vez que a gente fala de compartilhamento de tela, você vai usar o Hangouts ou o próprio Skype, sempre tem aquele delay, quando faz o scroll da página demora para você conseguir ver o que o seu parceiro ali, o que você está querendo ver no seu computador, demora um pouco para renderizar. Com o WebRTC, isso não acontece. Então, o Screen Hero é uma excelente ferramenta. Transferência de arquivos, telefone. Então, hoje já tem algumas aplicações em SIP, até H323, que está sendo pouco utilizado, ainda bem. E que é possível ter o telefone direto no browser, onde você tem um teclado, você diz que faz essa comunicação direto no seu browser, sem a necessidade de instalar um softphone ou um outro aplicativo. Reconhecimento de voz, caixa postal e vídeo, chamada, tem projetos de reconhecimento facial, conferência. Isso são só alguns exemplos do que é possível realizar com o WebRTC direto no browser. E até antes de entrar o WebRTC, não era possível dois browsers realizarem uma comunicação direta, um peer-to-peer com o browser. A partir do WebRTC é possível. Então, um browser consegue falar diretamente com o outro, sem a necessidade de ter um servidor no meio do caminho. Existe o cenário que você pode ter a sinalização direta com o servidor, mas você tem a possibilidade de fazer um peer-to-peer também com o browser. Como que funciona? Esse cabo está com mau contato, pessoal. Queria falar um pouquinho... Aí. Essa é um pouco sobre a arquitetura do WebRTC dentro do navegador. Cada navegador, é claro, implementa isso diferentemente. Então, o Chrome iniciou esse projeto do WebRTC e depois isso avançou para o Firefox, onde teve ajuda do pessoal da Chrome nesse projeto. Depois o Thiago vai falar um pouco mais sobre isso. Então, a gente tem uma camada ali, aquela camada roxa inicial, onde a API, essa simples API do WebRTC, que ela é uma API em JavaScript, que eu já vou falar no próximo slide. E dentro eu tenho todo o motor do WebRTC. Eu tenho o Peer Connection, onde faz essa tratativa de conexão, sessão, e tenho esses três principais motores. De voz, onde eu tenho codec ZEC e o ILBC, cancelamento de eco, redução de ruído, posso ter VAD. Quem é do mundo VoIP, esse assunto é bem batido, é muito corriqueiro, mas para o pessoal web, isso foi abstraído dentro do motor. Então, com JavaScript, eu consigo setar qual o servidor STAN que eu vou utilizar, se eu vou utilizar ICE, fica de uma forma muito simples, eu não preciso, novamente, desse especialista VoIP trabalhando junto para conseguir estabelecer uma comunicação real-time. Eu tenho um motor de vídeo, codec VP8, tem outros tipos de codec também sendo utilizado, tem o Opus. Essa questão de codec ela é um pouco delicada por causa de royalty. Então, é suportado alguns codecs, outros não. Tem um pessoal que fizeram alguns forks do WebRTC, utilizam outros tipos de codec. Buffer, imagem, transporte. Eu tenho toda a parte de transporte. As últimas versões, por exemplo, no Chrome, só suportam comunicação criptografada. Então, eu não consigo fazer RTP puro, eu tenho que ter o SRTP. E tem a parte ali peer-to-peer, que eu posso usar um STAN, um ICE, ou se estiver dentro da mesma rede, eu posso fazer até essa comunicação direta, sem ter um mecanismo para fazer essa transmissão de real-time. E cada navegador, novamente, realiza a implantação a construção desse motor do WebRTC. Quais são os três principais componentes do WebRTC? São eles três, basicamente. Eu tenho o principal, que é o Get User Media, onde ele me dá acesso a câmeras de microfone do dispositivo. Então, se você vai iniciar uma chamada WebRTC, se você entrar, por exemplo, teste.webrtc.org, a primeira coisa que ele vai verificar é se o seu navegador aceita já está implementado o WebRTC. E perguntar se você vai dar acesso à câmera ou ao microfone. Está sendo chamado esse Get User Media.
o Peer Connection, que estava ali na arquitetura, que é o cara que faz o responsável do transporte da mídia do WebRTC. Vamos dizer que é o coração do WebRTC, é o Peer Connection. Para quem é do mundo SIP, quem conhece um pouco de SIP, é praticamente muito parecido. Eu tenho o SDP, eu tenho toda a negociação de RTP, definição de porta, definição de codec. É algo bem batido para o pessoal de telefonia, de VoIP. E o Data Channel, que lida com transmissão de dados entre os clientes, transmissão de arquivo, compartilhamento de tela. Isso são os três principais componentes da API do WebRTC. Até a gente colocou aqui embaixo um pedacinho de um código aqui, do JavaScript. A gente pegou na internet, ele é bem simples, não cheguei a rodar, para ver se ele está funcionando certinho. Então, ele define quais são os navegadores que suportam, verifica o Get User Media, if no Get User Media, e eu habilito o vídeo e o áudio. Caso não seja suportado, eu caio nesse else, esse navegador não suporta o Get User Media. Se a gente fizer isso, a primeira coisa que ele vai fazer vai habilitar o acesso à câmera e ao microfone. E a gente vai ter vídeo direto no navegador. Ele já vai abrir a tela, você vai ver a câmera ali no seu computador e já começa a se ver no seu próprio browser. Compatibilidades. Aí que entra o grande detalhe do WebRTC, né? E quem vai falar um pouquinho mais sobre a compatibilidade do WebRTC nos browsers é o Thiago Tauil. Bom, de volta aqui, né? Puxando um gancho aí do Thiago, ele falou da compra da Gibbs pelo Google, né? A Gibbs é uma empresa muito grande de telecomunicações aí, detentora do codec ILBC, não sei quem tiver aí conhecimento, né? Muito popular, muito bom o codec, inclusive. E isso começou com o Chrome lá para o começo de 2011, né? Com essa compra, aquisição, e eles começaram a pensar em trazer para o motor do browser toda essa comunicação real-time que não existia antes, né? E eles começaram o desenvolvimento tal, lá para o final de 2011 mesmo, saiu a primeira versão do Chrome, mas ainda sem somente o Get User Media, né? Ainda não estava todo pronto tal. E ficou de 2011 aí um buraco no desenvolvimento, vamos dizer assim, ele não foi tão falado, não ficou tão popular aí, até a entrada do Firefox. Quando o Firefox começou a querer implementar isso dentro do Firefox, aí que o desenvolvimento começou a ir mais a fundo, porque existiu um trabalho de cooperação das equipes de desenvolvimento do Chrome com o Firefox. Então, eles começaram a desenvolver o motor do Firefox, o Chrome já estava nessa época rodando 100% do WebRTC no motor dele, e eles fizeram um trabalho em conjunto, e hoje, né, já é transparente assim, a utilização do WebRTC entre esses dois navegadores. Você não percebe que na outra ponta ele está usando um Chrome ou um Firefox. É muito transparente para o desenvolvedor web também. A implementação foi feita diferente, por isso teve esse co-working aí do Chrome com o Firefox, mas os dois já funcionam aí perfeitamente, todos os dispositivos onde eles estão hoje, né? Infelizmente, não são todos os navegadores que funcionam assim tão bem o WebRTC hoje, mas os grandes players aí, Chrome e Firefox, já suportam. Na mesma onda, com o Firefox, aí, com o Chrome, o Opera veio também e já utiliza o WebRTC. Hoje já é compatível, tá? Muita notícia sai aí toda semana sobre o WebRTC, então a gente está trazendo para vocês informações aí até bem recentes. O Opera já está suportando bastante coisa do WebRTC, quase que 100%, né? O Safari, ele não suporta o WebRTC. A Apple, né, ela se diz interessada no WebRTC, gosta da ideia, tem notas deles públicas, né, falando que acham muito interessante, mas assim, de trabalhar mesmo com o WebRTC, eles não fizeram nada, não publicaram nada ainda, a gente não encontrou nenhuma fonte dizendo que realmente eles estão trabalhando ou não no WebRTC, eles só se disseram interessados sobre o assunto e sobre a nova tecnologia, né? Legal. Esse cara aqui, acho que eu não preciso falar muito também, né? O Internet Explorer ele é incompatível, mas olha que legal. O Thiago falou para vocês do fork, né? De alguns forks do WebRTC. E como a Microsoft gosta de ser diferente aí de todo mundo, sair um pouco do padrão, eles desenvolveram o ORTC, né? Só que eles pularam um monte de especificações que tinha de telecomunicações aí, né? Não seguiram
algumas recomendações, inclusive, que o WebRTC se preocupou em fazer. Então, ele é incompatível. Tanto para o Safari quanto o Internet Explorer, existem plugins que você pode instalar, só que aí que é naquele caso, né, de instalação de plugin ser chato, você não sabe se atualizar o plugin, se vai passar a continuar funcionando ainda a sua aplicação. Mas existem plugins para os dois navegadores onde você consegue fazer funcionar o WebRTC. A gente testou já com os navegadores. E assim, o plugin que tinha da Google para esses dois navegadores foi descontinuado. Acho que foi uma tentativa do Google de forçar eles a tentar abraçar a ideia e trazer nativo para o navegador. Então, eles não oferecem mais esse plugin. Mas existem plugins aí, livres que você pode usar, pode baixar nele. Segundo os nossos testes, não foram todas as aplicações que funcionaram, então é uma gambiarra, assim, não funciona legal. E a gente percebeu que a aplicação teve que ser escrita sabendo que você estava usando o plugin, era mais chato de usar, né? Legal. Então, eles não são compatíveis. O novo navegador, com a descontinuação aí foi descontinuado o Internet Explorer, está vindo aí junto com o Windows 10 o Edge, esse navegador novo da Microsoft. E é uma notícia, se eu não me engano, aí do mês passado, né? Do mês passado já, que ele já está suportando Get User Media, ou seja, já vai conseguir controlar, né, os recursos multimídia da sua máquina através do Edge. Já está vindo com esse recurso do WebRTC. Uma notícia muito legal, né? Pô, quem tinha, acabou de sair. E está começando a suportar. Mas, pô, mês passado eles falaram isso, né? Então a gente acredita que daqui a um futuro próximo, também o Edge já vai estar incorporado no motor dele o suporte nativo ao WebRTC. Do meu ponto de vista é muito bom, né? O Internet Explorer, o Edge, acredito, vai puxar os usuários, né, com a atualização de Windows, ainda é muito grande com esse navegador. O Android, ele já vem nativo no Android, o WebRTC no motor dele, a partir, né, acima da versão 4.4.4. Então, com certeza, aí, Lollipop, quem já utiliza, já tem esse suporte aí do WebRTC. Olha que legal, né? Pô, Android. Quem usa o navegador no Android? É difícil, né? Não é toda hora que eu, por exemplo, uso o meu navegador no Android, mas já tenho suporte. Você quer escrever uma aplicação para o seu Android ali, colocar na Play Store, e que suporte o WebRTC, já existe a SDK, né? Open Source é bom por isso. Então já existe a SDK que você consegue carregar na sua aplicação e utilizar todos esses recursos aí que o WebRTC traz para a gente, né? Que é da área da web, né? O iOS, seguindo aí a ideia do Safari também, a Apple se diz interessada, mas não colocou a mão ainda no WebRTC para funcionar efetivamente nele, então não tem nada, não funciona, é incompatível. A gente testou também, não funciona. Inclusive no iOS, no Safari, se você tenta fazer uma chamada de voz pelo Facebook ou de vídeo, né, ele te recomenda a instalação do Chrome ou do Firefox, que já possuem o motor nele, né. Raspberry Pi 2, pô, eu vi aqui vários stands, né, tiveram apresentações no Fizzly também sobre o Raspberry Pi. E a SDK também já está disponível para ele, você funciona no Raspberry Pi. Pensa, né, a gama de coisas que a gente pode fazer com o Raspberry Pi com uma comunicação real-time, aí, com alguma interface real-time. Cabe a gente decidir o que vai fazer com isso. Muito legal. Na internet eu já achei alguns tutoriais passo a passo. Quem gosta de brincar com o Raspberry Pi, eu tenho um em casa. Tem tudo lá, o passo a passo de como conseguir subir no seu Raspberry Pi as aplicações utilizando também o WebRTC. Muito legal aí para os navegadores, né? Esses são os grandes players aí que a gente sabe que utiliza o WebRTC já hoje, já está utilizando, né? O Slack, esse primeiro ali de cima, junto com o Screen Hero, o Slack em si não utiliza o WebRTC, né? É uma plataforma aí que desenvolve com metodologia Agile, né? Acredito que utiliza para pareamento. E o Screen Hero, como o Thiagão disse aí para a gente, utiliza o WebRTC e a qualidade é muito boa, excelente. A gente usa na TeraVoz o Slack junto com o Screen Hero e a qualidade é muito boa. A gente consegue parear, eu estando na minha casa, ele na dele, com muita facilidade. Assim, recomendo, né? Para quem ainda não testou, testar. Recomendo fortemente a utilização dele. O Google Hangouts.
aí todo mundo, acredito, já usou alguma vez, né? Não são todas as funções do Hangouts que utilizam o WebRTC, não é 100% puro o WebRTC, mas nele também existe já o WebRTC, já está sendo utilizado hoje. Muito bacana. Eu já, né, não moro mais com a minha mãe, então eu falo com ela pelo Hangouts e eu gosto de falar com ela. Ela usa, minha mãe nem sabe o que é, mas usa. A TeraVoz, a nossa empresa, a gente ainda está em desenvolvimento da nossa aplicação, não terminamos ainda, né? No nosso caso, a gente vende o serviço de PABX virtual. Então, eu posso levar o meu ramal comigo no meu celular, agora no Android, né? E a gente utiliza um software instalado ou no telefone, se bem que o Android já funciona o SIP nativo, né? Mas a gente tem que ter a instalação de um software no computador, por exemplo. Então, no meu notebook, está lá, está instalado. Eu consigo usar o meu ramal no meu notebook ou no meu desktop. Só que vamos supor, eu vim aqui para o Fizzly e eu esqueci meu notebook em casa e eu preciso fazer uma ligação com urgência. Olha que interessante para a gente poder oferecer isso para o nosso cliente. Ele vai no navegador, acessa o nosso site, consegue fazer a ligação dele a partir de um website. Ele não precisa ter o software instalado. Para a gente foi quando a gente viu essa possibilidade que a gente começou a fazer os nossos estudos em cima do WebRTC e, pô, né, estamos aqui falando, estou feliz demais. O Asterisk é uma plataforma de telefonia VoIP da Digium, né, começou lá o desenvolvimento deles, existem placas também, você não precisa utilizar 100% VoIP com ele, mas ele, por ser um Asterisk, né, um asterisco aí, ele vem com a ideia de poder abraçar tudo quanto for assuntos de telecomunicações. Então, já é nativo dele o WebRTC e o WebSocket. Então, você consegue fazer para a web, né, com o WebSocket, toda essa comunicação em tempo real usando o WebRTC. Do meu ponto de vista, como engenheiro de telecom, pô, é uma grande revolução, assim, né? Eu não sei onde que isso vai parar um dia, mas é muito legal. O Facebook, que foi, eu acho que o que a gente mais falou aí das chamadas, né, utiliza hoje o WebRTC. A qualidade é muito boa, usando até em redes 3G também funciona. E testando, a gente viu que funciona bastante. Pô, é realidade hoje, né? Como o assunto é presente ou futuro, hoje no presente já tem aí o Facebook utilizando. Esse carinha aqui do canto, eu não sei se todo mundo conhece, é o Chromecast. Ele utiliza o WebRTC para fazer o compartilhamento de tela do seu Android na tela, para assistir Netflix. Ele utiliza em diversas aplicações o WebRTC já há um bom tempo. Foi o que permitiu, né? Assim, não estou ganhando nada do Google, né? Mas ele é baratinho, acho que custa em torno de $30 na Amazon. E você transforma uma televisão com entrada HDMI numa Smart TV. Pô, é muito legal isso de poder saber que é uma aplicação de telecom aí, de real time, direto na sua televisão, comunicando com seus dispositivos, todos os dispositivos da sua casa, né? Então, pô, como o intuito era poder falar um pouco do presente e o que vai ser do futuro aí, o WebRTC ele traz para a gente as APIs. Para a gente que é desenvolvedor web, que tem ideia de web, né? Pô, assim, né, eu admiro vocês que desenvolvem para web, eu sou da engenharia de telecom e a minha cabeça é voltada para a comunicação real-time. O Thiagão desenvolve aí também para web, então eu acredito que quem tem uma cabeça pensante no desenvolvimento de aplicações web, que gosta disso, pô, as possibilidades são infinitas, né? O algoritmo que vocês escreverem em cima da comunicação real-time permite o reconhecimento facial. Aí existem exemplos também de efeitos de câmera, então você não precisa ter uma aplicação instalada para colocar um efeito de câmera, sei lá, inverter, girar a câmera, porque você pode usar isso num navegador, né? A ideia do Chrome OS é de levar tudo para a nuvem, o WebRTC é uma parte muito importante aí. Então, falando de presente, tudo que já tem aí hoje, e o futuro, acho que cabe agora a nós, né, poder usar a API e desenvolver em cima dela. O WebRTC não é uma solução, é uma nova tecnologia. Então, ela está disponível para todos nós aí como um código aberto, que é o nosso maior interesse aqui no Fizzly, né, poder passar esse código livre do WebRTC no navegador e passa para a mão de vocês aí. Então, quem tiver uma ideia, quiser usar uma comunicação real-time, o futuro vai caber a vocês, né? Desenvolver as aplicações com essa nova tecnologia. E tem o que é legal, a gente dentro da TeraVoz, a gente está utilizando muito a parte de softphone
e a parte de aplicativos mobile para fazer a comunicação, entregar mais para os nossos clientes. Então a gente foi pesquisando, encontrando algumas alternativas para levar essa comunicação para o browser. E chegamos ao WebRTC. Foi muito bacana isso. Mas tem uma curva de aprendizado, para nós somos da parte de telecomunicações, um pouco grande. E nós encontramos também no mercado algumas empresas não nacional, mas de fora, que elas já utilizam o WebRTC e vendem isso como um serviço. Então, já é possível encontrar no mercado empresas que vendem o serviço como software, né? Software como serviço. Então, eu posso adquirir o serviço deles, eu faço a comunicação com o meu ambiente, com a minha rede, com o meu sistema, sem a necessidade de implantar diretamente o WebRTC. E traz uma vantagem muito grande, que é essa mobilidade, de você conseguir estar em qualquer desktop e ter essa comunicação sem a necessidade de instalação. Às vezes você não tem a senha de administração, ou está no meio da rua. E é uma alternativa muito interessante para nós da TeraVoz. Estamos desenvolvendo, a base do nosso produto vem em cima do Asterisk, o Asterisk somente agora na última versão, que ainda não é stable, que é a 13, que realmente está vindo com suporte default de WebRTC. Então, tem alguns projetos já em SIP do WebRTC. Então, a parte de sinalização dele, ela é aberta. Eles não definiram uma sinalização. Você é obrigado a seguir a sinalização X ou Y. Então, tem alguns projetos abertos, por exemplo, o SIP-ML5, que implementou em JavaScript toda a parte de sinalização SIP. Então, se vocês procurarem no tutorial do Asterisk, no asterisk.org, vai encontrar esse SIP-ML5, um exemplo, um how-to de como chegar a estabelecer uma conexão em tempo real com o servidor Asterisk. E com ele, é legal que você tenha um mix disso, né? Então, eu tenho um peer que está falando com o browser, eu tenho um browser que é um ramal, eu tenho o outro que é o smartphone, eu tenho ele no computador, ele traz essa flexibilidade para a gente. Ele faz essa interface. Então, desde nível de codec, de transmissão, está sendo bem legal o Asterisk ter aderido a esse projeto. É algo que a gente acompanha mais de perto. Eu não sei como que está a parte do Free Switch, se eles estão adotando, é algo que a gente não trabalha muito. Eu tenho pouca experiência, mas eu sei que o Asterisk está avançando bastante para essa tecnologia. Então, a gente acredita que vai ter um futuro muito bacana. Nos meados lá de 2007, quando nós começamos a trabalhar dentro do PABX virtual, por exemplo, da Local Web, nós procuramos muito essa comunicação, porque você comprar um softphone e pagar royalty de codec é muito caro para a empresa. Então, trazer isso para o Chrome, quantos usuários já não utilizam esse navegador? Né? É muito mais fácil ir lá, baixa um navegador, não suporto IE. Mas se ele vai ter um ramal dele no computador, não precisa instalar um softphone, ele pode ir direto no navegador. Então, foi bem bacana. Seguindo essa ideia de redução de custo, eu não sei se vocês já chegaram a procurar alguma solução de streaming de vídeo, ou então de uma sala de conferência, né? É bem caro. No mundo de telecomunicações, você precisa de equipamento caro, você precisa de pessoas com conhecimentos que não são baratos, né? Licenças também, e o WebRTC possibilita nessa área também, de fazer uma conferência para empresas, ou, por exemplo, hoje, como está sendo transmitido para a internet o vídeo, ele possibilita essa integração aí por um preço da gente, né? Do nosso capital intelectual aí. A gente vai poder desenvolver as aplicações. Então, como a gente disse aí no começo, eu espero que vocês que desenvolvem para a web se interessem pelo WebRTC cada vez mais, vão atrás dos códigos da API, é simples de usar, a gente viu o exemplo aí do JavaScript, não é nada do outro mundo. E, é o futuro, né? Cabe a gente decidir o que vai fazer com essa nova tecnologia. A gente vai deixar aqui para vocês também as referências que a gente estudou, o URL com os testes, se vocês quiserem testar, você pode ver o código-fonte também, dá para aprender muito com ele. A gente vai deixar aí o nosso site também, o material que a gente usou de consulta. Existe um blog que chama Blog Geek, né? Blog Geek, tá ali, quarto link, que é muito legal.
Existe também o WebRTC Rex, se alguém já ouviu falar, por exemplo, no WhatsApp, né? Está muito na moda agora que veio a chamada de voz do WhatsApp. Ninguém sabia se eles usavam ou não o WebRTC, então esse WebRTC Rex fez uma engenharia reversa ali na utilização do WhatsApp, e eles viram que não utiliza o WebRTC no WhatsApp. A gente, no começo, acreditou que poderia utilizar, mas a gente foi atrás, eles não utilizam. Eles utilizam o mesmo protocolo que também está incluso no Asterisk, lá, o PJCP, né? Então, não utiliza o WebRTC. Eu acreditava que usava e não utilizava. E é isso aí. A gente deixa as referências para quem quiser pesquisar alguma coisa e mais a fundo, né? A gente está dando uma introdução aqui ao WebRTC. A gente pesquisou em outros FISLs, né, os passados, e não tinha nada falando sobre o WebRTC. Então, a gente queria trazer para vocês aí o que é o WebRTC e quais as possibilidades que eles trazem para a gente. Espero mesmo que isso cresça. Como engenheiro de telecomunicações, eu acho muito legal isso poder vir para a web como código aberto. Para mim, acho que a maior vantagem do WebRTC é isso. Traz para o mundo que a gente gosta, aí, que é o software livre, né? E abrir agora para, se vocês tiverem alguma dúvida ou pergunta aí, questionamento de como a gente usa isso na... A minha dúvida é o seguinte, referente à largura de banda, o consumo de banda, é muito diferente de outros protocolos, ou ele usa menor, ele faz compactação, como é que é isso? Então, muito boa sua pergunta, né? Porque hoje a gente se preocupa muito com banda em qualquer lugar, né? O grande problema é a banda. Eu lembro na faculdade o professor falou, faz o que for, só não mexe na banda, né? E como o WebRTC ele é aberto, ele permite você implementar o que você quiser nele. Por exemplo, você pode usar o H323, pode utilizar o SIP. Então, a largura de banda que você vai utilizar depende do codec que você coloca ali. Hoje, para vídeo, ele usa o V8, né, no Chrome. Tem o G711, então a largura de banda dele ali é a convencional, por exemplo, para o SIP. Por exemplo, para o SIP, é a mesma largura que você vai utilizar numa aplicação convencional de SIP. O importante do WebRTC é o quê? O browser ele se transforma num peer. Então, ele não vai implementar um protocolo novo ou alguma coisa nova. Ele simplesmente aceita os que já existem e transforma o seu browser no seu peer. E não só o browser, né? A gente viu lá o Raspberry Pi, existe SDK, é tudo aberto. Então, se você quiser, inclusive, até escrever o seu plugin para o IE, imagina, algumas empresas, o IE é muito utilizado. Então, o seu cliente, todas as estações são Internet Explorer, você tem algumas alternativas. Ou você não usa o WebRTC, que eu não acho legal, ou você pode desenvolver também o seu próprio plugin. Mas aí vai depender da instalação e tudo mais, né? Só complementando, o principal codec utilizado para a comunicação de vídeo e áudio é o Opus, que foi adotado pelo pessoal do Google. E ele é um codec bacana porque ele é um codec adaptivo. Então, ele está sempre verificando a capacidade da sua banda e diminuindo a resolução, melhorando a qualidade de voz, muito parecido com o Netflix. Quando você está vendo, quem já teve experiência com o Netflix, a conexão não está boa, a imagem não fica tão legal. Se tem uma conexão boa, ele consegue trazer isso para HD, né? Então, esse codec Opus é muito bacana. Mas tem muita briga com codec ainda, tem muito royalty com codec, tá? E não são todos que estão abertos. Eu sei do Opus, que é um codec bem bacana. A gente tem uma pergunta pelo aplicativo, eu vou colocar ali para o pessoal ver e vocês responder, ok? Já pensaram nas aplicações nesse tempo de internet das coisas, né? Um exemplo disso que a gente deu foi o Raspberry Pi, né? Eu vi aqui com o Arduino também, né? Não suporta, mas aquele projeto educacional do Jabuti. Se você fizer alguma coisa parecida com o Raspberry Pi também, uma câmera ali embutida que você pode fazer o streaming, qualquer coisa, é o tal negócio. A internet das coisas está aí, né? Tá dispositivo, geladeira, torradeira, aí tudo com internet hoje em dia.
Então, cabe a gente, que desenvolve para a web, pensar no que a gente quiser. A API está aí, é só usar, né? Você não precisa mais se preocupar com o servidor de STAN, com tudo que um engenheiro de telecom precisaria se preocupar para fazer essa comunicação em real-time. Então, muita solução embarcada pode ter isso. Baixando a SDKzinha ali, você consegue utilizar em qualquer solução embarcada. Então, Internet das Coisas, acho que é um dos principais aí, um dos principais públicos aí que pode utilizar o WebRTC da maneira que achar mais inteligente, né? Aí cabe o desenvolvedor. Quanto à estabilidade, né, desse sistema, porque, por exemplo, às vezes você tem do outro lado, o cara tem uma banda de 10 mega lá, mas eu estou com o meu 3G aqui, e como é que fica essa questão de perda de pacote, correção de erros? Se é estável, já pensar em implementar realmente de uma forma funcional quando você tem uma limitação de banda. Bacana. Legal essa sua pergunta, porque a maioria dos softphones, por exemplo, que fazem já esse trabalho, onde você tem jitter, você tem cancelamento de eco, você tem esses algoritmos, a maioria já utiliza esse motor da Gibbs. Eles foram praticamente os percussores, palavra difícil, nessa área. Então, é claro, às vezes você tem em 3G, para você fazer uma chamada de vídeo, a qualidade não vai ser legal. Tá? Não tem banda o suficiente, né? A gente não consegue fazer uma comunicação efetiva de vídeo. Mas isso você consegue no WebRTC, como você tem a capacidade de estar no controle, né, dos dados de vídeo e definir qual codec que eu vou utilizar, por exemplo. A mágica na largura de banda, na qualidade, vai estar estritamente no codec que você está utilizando. E ele, por default, já tem a implementação de jitter e outros mecanismos desse mundo VoIP para conseguir fazer uma comunicação efetiva. Mas tem casos realmente que fica inviável, você não consegue falar. Você tem muita perda de pacote, a latência da rede está muito alta. Tem alguns casos específicos que realmente a comunicação, seja por WebRTC, seja por SIP, seja por qualquer outra comunicação real-time, não vai ficar com uma qualidade boa. Então, a parte de link, a parte de capacidade é sempre fundamental na comunicação real-time. Sempre fundamental. Então, grandes corporações, por exemplo, dificilmente aceitam esse tipo de solução para fazer uma sala de conferência dentro da empresa. Eu quero uma sala de conferência dedicada para a minha diretoria. Geralmente eles vão ter um link dedicado em SDN, vão ter uns equipamentos muito sofisticados da Polycom e, sei lá, outras marcas, enfim, mas são soluções muito caras. Mas o link eles vão isolar e vão fazer esse link dedicado para fazer essa conferência, essa comunicação real-time. Seja isso. De estabilidade, você pode, inclusive, fazer os testes ali e testar sua rede, né? Não sei qual operador você assina, onde você mora. A gente é de São Paulo. Lá em São Paulo, qualquer operadora que você assinar, por exemplo, suporta com uma tranquilidade, assim, muito fácil. Não precisa se preocupar com banda, em São Paulo, pelo menos, né? Em Porto Alegre, que eu já não sei como são as operadoras. Eu lembrei de um negócio que é bem interessante, porque na nossa empresa, por exemplo, a nossa empresa ela é pequena e a gente faz o atendimento ainda da maior parte dos nossos clientes. Então a gente anda sempre com o nosso ramal no nosso celular. E geralmente a gente está conectado em redes 3G. E utilizando, por exemplo, o codec G729, que ele tem uma compressão muito, muito alta, é pago, infelizmente ainda, mas a gente consegue fazer uma comunicação muito boa. A gente atende os nossos clientes pelo celular no 3G, falando SIP muito bem. Então, o mecanismo do WebRTC, ele é muito próximo ao SIP ou próximo a outras comunicações em real-time. Então, você não tem esse tipo de problema. Né? O WebRTC ele não vai exigir uma largura de banda maior do que você especificar no seu codec. Tá? Oi. No ambiente corporativo, quais as implicações de segurança e como garantir a segurança disso aí, né? Que tu vai ter fluxo interno e externo. E pelo que eu vi direto entre as máquinas, que tipo de porta, como é que faz a segurança disso? Muito boa a sua pergunta. Até recentemente não suportava criptografia
Então, hoje, até nos nossos testes na empresa, a gente não conseguiu fazer a comunicação sem utilizar a criptografia. Então, você tem que ter uma chave, você tem que estar criptografado para conseguir fazer a comunicação entre os pontos. Referente a firewall, por exemplo, a bloqueios, existem alguns mecanismos, até está no... Depois eu volto no slide, no motor do WebRTC. Obrigado. Volta lá. Isso. Então, por exemplo, na parte do transporte, eu tenho a multiplexação, eu tenho o stan, eu tenho o turn e tenho o ICE. Então, se a gente tiver um bloqueio, por exemplo, numa porta, vamos falar de SIP, por exemplo, porta 5060, nas portas RTP, o próprio ICE, que é a orquestra, ali, o cara que está orquestrando essa comunicação, ele vai identificar o comportamento da sua rede e ele vai decidir se ele vai usar um servidor stan. Se ele não conseguir usar um servidor stan, ele vai usar um turn e vai conseguir fazer essa comunicação. Então, o legal disso é ter tornado transparente. Então, muitas vezes a gente vai instalar em corporações de você ter uma restrição muito grande, a gente não consegue, tem esse empecilho em regras de firewall, devido à proteção da rede da empresa. E tem casos que a gente consegue implementar peer-to-peer, e tem casos que a gente busca os servidores para fazer a troca de sinalização e até o transporte da mídia. E é claro, quando se fala em transporte, quando você coloca um cara no meio, por exemplo, um TAN, você perde um pouco de qualidade, porque você vai aumentar a quantidade de banda utilizada e você acaba perdendo um pouquinho em qualidade. Então é sempre bom, a gente sempre busca uma alternativa junto à parte de segurança da empresa para a gente conseguir um bem bolado ali para não utilizar essas ferramentas externas na hora de comunicação real-time. O mais importante é a gente ter um direcionamento, né, um peer-to-peer assim, como que eu posso dizer? Que não tenha um delay, que eu não precise buscar recurso externo da minha rede para conseguir fazer o transporte da mídia. Isso é o ideal, né? Esse é o ideal. E no quesito da segurança, foi um dos pontos que a gente também, como empresa, se preocupou, né? Pô, a gente tem cliente aí que vai falar no telefone, a gente não sabe o que ele vai passar ali. Então, a gente nunca subiria, né, uma comunicação na nossa empresa sem ter uma criptografia ali. Então, o RTP, que é a parte da mídia entre os peers, entre os navegadores ali, tem o SRTP, que é o security, né, para ele. Também, então, pode ficar sossegado que a sua mídia lá vai estar sendo criptografada com SSL também, desde a negociação da sinalização até a parte da mídia. Isso é bem seguro e é uma das exigências, inclusive, para você utilizar hoje o WebRTC no Chrome. Você não consegue, por exemplo, no SIP, você consegue fazer transporte via RTP direto. Então, você consegue passar o RTP para o servidor, e esse RTP vai, e qualquer pessoa que snifar esse tráfego consegue ouvir essa comunicação. No caso ali do motor, a gente só tem o Security RTP. Então, eu não consigo passar esse áudio sem estar criptografado. Tá. Em relação à comunicação WebRTC com o Asterisk, ele só suporta o WebRTC nativamente na 13, né? Na versão 13. Então, eu queria confirmar se o que eu entendi está certo. Se eu posso, então, ter uma comunicação WebRTC comunicando diretamente com o Asterisk 13 sem precisar de uma pilha SIP, é isso? E caso eu não rode o Asterisk 13 ainda, eu poderia implementar a pilha SIP dentro do WebRTC. Seria isso daí? Exato. Tá. Muito boa a sua pergunta. Legal. Tem uma outra dúvida só, que daí não é exatamente em relação ao WebRTC, em relação à plataforma de vocês mesmo. Você citou ali que uma das possibilidades que vocês estão vendo é a questão de, se o meu cliente precisa fazer uma ligação, ele pode utilizar um browser para registrar o softphone dele, por assim dizer, e fazer a ligação. Pelo menos, eu não sei como funciona isso em relação ao WebRTC, mas pelo menos em SIP, quando você faz o registro do teu ramal, ele vai associar o endereço IP ali e o SIP vai saber, a partir desse momento tem que mandar as chamadas para cá. Como vocês tratam isso? Por exemplo, assim, um exemplo, o cara tem um telefone IP na mesa dele, lá no escritório dele, mas ele está na rua.
Ele acessou o browser, fez o registro SIP, ou WebRTC, não sei, e a partir desse momento todas as chamadas vão ser encaminhadas para o browser, até que o telefone faça o re-registro, né? SIP. Como é que vocês tratam essa questão? Bacana. Muito bom. Voltando na sua primeira pergunta, a parte da implementação do WebRTC no Asterisk é SIP. Resumidamente, é SIP. O que muda é a parte de registro. Então, ele não vai vir, por exemplo, pela porta 5060, que é o default do SIP, 5060, 5061. Ele vai fazer uma conexão pela porta 80. Então, ele vem pela porta 80, você levanta realmente uma porta 80, 80, 80, uma porta HTTP, e ele recebe essa conexão HTTP e faz o registro. Qual IP que vai ficar armazenado no Asterisk? O IP que está ali do browser. Bacana. Agora, se você for concorrer, por exemplo, você tem o seu telefone IP na mesa e você tem o seu WebRTC aberto no browser, por default, o Chain SIP do Asterisk não suporta essa funcionalidade. Ele não suporta. Então, você não consegue ter 2 peers registrados numa mesma conta. Mas, assim, eu amei essa notícia que o Asterisk 13 já vem com o PJ SIP. Então, o Chain SIP está sendo descontinuado. Ele foi muito bom, tem seus defeitos, é claro. Ele é muito extenso, né? Então está sendo difícil de manter. Então, eles adotaram o PJ SIP, que é um projeto open source, que foi adotado também pelo WhatsApp para fazer a comunicação de vídeo, onde já é possível você fazer o registro de diversos dispositivos na mesma conta. E o WebRTC funcionando junto no Asterisk, como que ele faz? A implementação do SIP está toda em JavaScript. Então, lá você vai ver o código, como que ele registra, como transfere uma chamada, como que ele faz para a parte do RTP, o SDP, ele está todo definido no JavaScript. Tá? Então, eles passam o SIP, é como se fosse uma máscara, né, do SIP para o JavaScript. Bacana. Alguém mais alguma pergunta? Aqui, vou aproveitar, tem um tempinho. Existe no Chrome já esse WebRTC Internals, onde você... Desculpa, onde você pode... Existe no Chrome já o WebRTC Internals, onde você pode fazer um debug, por exemplo. Você cria um dump e qualquer aplicação que você abrir, que seja o chat do Facebook, você consegue... A gente tem tempo aí, será que dá para mostrar isso? Então, vem aqui. Salva. E eu abro... Pô, abriu o que aqui? O teste, né? Teste. Esses dados que nós trouxemos, por exemplo, do Hangouts, do Screen Hero, a gente é aberto, então eles falam, não, a gente utiliza o WebRTC, essa é a nossa tecnologia, adotamos e funciona muito bem. Mas, por exemplo, Facebook, Hangouts, WhatsApp, eles não são totalmente transparentes. Então tem um trabalho bem legal na WebHacks, que ele está fazendo engenharia reversa para ver como está sendo a adesão do WebRTC pelas empresas. Então, todos esses dados a gente está pegando semanalmente pela WebHack para acompanhar a evolução do WebRTC. Esse é um cara bacana de debug, que ele mostra realmente, ele utiliza como ele faz esse debug para descobrir quem está utilizando a tecnologia. E é legal que ele está conseguindo entender que existe um mix, né? Então, muitos não estão utilizando ele puro, estão tendo diversas alterações. Então, tem empresas, acho que é o próprio Facebook, eu não lembro, por exemplo, muitos não utilizam o SRTP, utilizam RTP puro, não faz criptografia, né? Que é, no meu ponto de vista, bem ruim isso. É um trabalho muito legal. Desculpa a demora. Quero abrir o teste para mostrar o debug. App, RTC. Opa. Se alguém quiser copiar esse endereço da URL, vai conseguir conversar com a gente. Então, abrindo aqui o dump agora de novo, já que já subiu lá a aplicação. Você tem diversas informações aqui do Get User Media, né? Inclusive, você consegue abrir alguns gráficos até de estudo de banda e tudo mais que foi perguntado para a gente aqui, né? Então, você tem todos os gráficos aí da sua conexão, tem muita informação que você consegue debugar já no Chrome, direto nativo, né? Para a gente é bastante importante isso quando a gente quer lançar alguma
por exemplo, a nossa aplicação a gente tem que lançar. Então, todos os testes aqui, inclusive para quem perguntou da banda, da qualidade, a gente faz todos no próprio browser também, para debugar, né? Achei interessante aí poder mostrar também para vocês. Mais alguma dúvida aí? Não? Ali, por favor. Oi, eu só queria complementar o debate que vocês comentaram que vocês não sabem como é que é no Free Switch. Como é que está no Free Switch hoje, vocês usam o Asterisk. O Free Switch ele suporta WebSockets já faz algum tempo, então permite a comunicação WebRTC através de WebSocket, só que aí tu precisa usar uma biblioteca JavaScript para fazer o SIP. Então, para o Free Switch, é um SIP vindo por WebSocket, mas no browser usa os recursos do WebRTC. E agora tem um módulo novo no Free Switch, que é o modo Virtual, que tu não precisa mais usar a pilha SIP, que tu conecta direto o browser no Free Switch. E, inclusive, o Free Switch tem algumas coisas bem legais na versão mais nova, referente a vídeo, porque tu consegue fazer composição de vídeo. Então, por exemplo, para aplicações de videoconferência, coisa assim, vai ser bem interessante. Só para complementar, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Obrigado pelo complemento, participação também. A gente precisa agora de um pouco mais de tempo conseguir também testar essas coisas do WebRTC no Free Switch. Como é bastante novo até para a gente, o nosso estudo está vindo aí desde quando a gente pensou que poderia entregar isso para os nossos clientes. Acabou aí o tempo, se alguém tiver também alguma pergunta. Oi? 2 minutos, ainda dá tempo, né, de perguntar alguma coisa. 1 minuto agora, né? Está acabando, 59. Dá tempo de tirar um selfie aqui, Cagão. Tá ok, pessoal. Obrigado pela presença novamente de todos. Está sendo um prazer trazer esse conteúdo para vocês. Muito obrigado. Valeu.